Olá, vou conversar com vocês sobre as causas de extinção do crédito tributário. O Código Tributário, no artigo 156, ele traz o rol de causas que levam à extinção do crédito tributário. A primeira causa, e a mais comum, é o pagamento. Mas o Código ainda fala na compensação, na transação, na remissão, prescrição e decadência, conversão do depósito em renda, pagamento antecipado e homologação do lançamento, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial passada e julgada e a dação em pagamento de bens imóveis. A primeira hipótese, o pagamento, é um modo ordinário de extinção do crédito tributário. O mais normal, como acontece com todas as obrigações lá no direito civil, é que a obrigação ela seja extinta pelo adimplemento. No caso do tributo, é pelo pagamento. Então, o pagamento extingue o crédito tributário e extingue a própria obrigação tributária, porque ele vai gerar o adimplemento dessa obrigação. Então, ele leva também à extinção da própria obrigação. O pagamento, é interessante nós falarmos, primeiro, que o pagamento de um tributo não gera a presunção de pagamento de tributos anteriores. É o que está no artigo 158 do Código Tributário. Pagamento, portanto, de um tributo, parcialmente ou ainda integralmente, não gera a presunção de pagamentos dos tributos devidos anteriormente, por fatos geradores anteriores àquele crédito tributário. E, além disso, o pagamento, normalmente vai acontecer, ele deverá acontecer no prazo de 30 dias da notificação do contribuinte. É o que está no artigo 160. Ele vence 30 dias depois da data em que o sujeito passivo foi notificado. Agora, é importante lembrar que esse prazo de 30 dias ele não se aplica aos tributos lançados por homologação. Por quê? No lançamento por homologação, é aquele lançamento em que o contribuinte ele faz todo o procedimento de lançamento. Ele apura o tributo, ele verifica a matéria tributável, ele verifica a alíquota base de cálculo, calcula, constata quanto tem que pagar e paga. E depois fica aguardando a homologação pela autoridade fazendária. Então, no lançamento por homologação, não se conta 30 dias do lançamento, e sim a lei vai estipular a data de vencimento desse pagamento. Por quê? Porque é o próprio contribuinte que tem o ônus de fazer essa apuração. Então, a regra do artigo 160 se aplica aos tributos que não são lançados por homologação. Se o tributo for lançado por homologação, o prazo de vencimento, o prazo de pagamento, será o que a lei tributária que regula aquele tributo específico dispuser. Lembrar que quando o contribuinte não paga o tributo no prazo, ele fica sujeito também a penalidades. Ele fica sujeito a juros de mora, atualização monetária e penalidades. É a regra do artigo 161 do Código Tributário. Outra hipótese de extinção é a compensação. O que é a compensação? É quando você tem identidade de credor e devedor em cada parte da relação obrigacional. Então, o Estado ele é credor do tributo, mas também é devedor do contribuinte. E o contribuinte é devedor do tributo, mas também é credor do Estado. E aí, portanto, na compensação, o Estado, por exemplo, ele deve um precatório para o contribuinte. E o contribuinte deve um tributo para o Estado. Então, o contribuinte é, ao mesmo tempo, devedor e credor do Estado. E o Estado, devedor e credor do contribuinte. E o que acontece na compensação? Quando as obrigações, elas reciprocamente, elas se extinguem ou parcialmente se extinguem. Vamos ao exemplo. Imaginar um contribuinte que tivesse uma dívida de R$10.000 de um imposto do Estado. E ele tivesse um precatório para receber do Estado de R$8.000. O que aconteceria na compensação?
você teria, né, o contribuinte, ele apresentaria esse precatório ao Estado, o Estado já sabe que deve aquele título, e aí faria a compensação. Né? Então, o contribuinte, ao invés de pagar os 10, ele quitava, o precatório ficava quitado em relação ao Estado, e ele só pagaria 2.000. Né? E aí ele extinguiria parcialmente o crédito tributário pela compensação, e os outros 2.000 ele extinguiria pelo pagamento. Então, na compensação é preciso que eles estejam nas condições recíprocas de credor e devedor. Na transação, a situação é diferente. A transação, ela remete a acordo, a composição. Né? E na transação é preciso que Estado e contribuinte tenham um litígio. E a transação, então, vem como meio para cessar esse litígio, para extinguir o litígio. E na transação, né, ambos abrem mão reciprocamente daquele litígio, daquele crédito disputado. Né? Então, o Estado reconhece uma parte do direito do credor, o credor renuncia a uma parte do seu direito para haver a transação. E aí é preciso que haja uma lei autorizando a transação. Assim como na compensação, na transação também existe lei específica para isso. A remissão. A remissão é o perdão da dívida tributária. É o Estado dizendo que não quer cobrar, que não vai cobrar aquilo. Na maior parte das vezes, a remissão se dá em razão do valor cobrado ser muito pequeno. Vamos imaginar um crédito tributário que, quando ele fosse apurado, fosse um crédito tributário de R$6. O Estado não compensa ele cobrar R$6. Por quê? Porque só o custo dele de cobrança é muito maior do que isso. Só para gerar o boleto para pagar no banco, ele vai pagar ao banco pela autenticação bancária R$3. Mas o processamento desse boleto, enfim, vai custar R$10 para ele cobrar 6. Então, o Estado renuncia, ele perdoa a dívida porque é melhor para ele do que ele cobrar. Né? A remissão pode se dar por outras hipóteses, por erro do contribuinte, né? E aí esse erro é excusável, e aí o Estado ele, né, faz a remissão daquele crédito tributário que originou-se de um erro do contribuinte. É possível. Né? O mais comum é acontecer em razão do diminuto valor do crédito tributário, do pequeno valor do crédito tributário. Conversão do depósito em renda. Lembram que quando a gente falou de suspensão da exigibilidade, uma das hipóteses de suspensão é o depósito do montante integral. Se depois de discutir naquele processo administrativo ou judicial, o contribuinte perde a ação ou o processo administrativo, o que vai acontecer? O valor já está depositado. Então, o contribuinte não precisa mais pagar. Simplesmente aquele valor vai ser convertido em renda. Aquilo que antes era uma causa de suspensão vai passar a ser uma causa de extinção, porque aquele depósito vai ser inserido nos cofres do ente público. Por isso, a conversão do depósito em renda. O pagamento antecipado e a homologação do lançamento, nós vimos no artigo 150 do Código Tributário, quando estudamos lançamento por homologação. No lançamento por homologação, o contribuinte antecipa o pagamento e fica aguardando um ato administrativo que é a homologação daquele lançamento. Quando se dá a homologação, ocorre a extinção do pagamento com o pagamento antecipado e sua homologação do lançamento. Consignação em pagamento. A consignação em pagamento ela se dá quando o contribuinte ou ele está sendo cobrado de algo que ele não sabe para quem tem que pagar, tem mais de um ente cobrando. Quando há uma recusa no recebimento pelo ente público, ele condiciona esse recebimento ao pagamento de outros tributos ou ao cumprimento de outras obrigações tributárias. Com isso, o contribuinte pode ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Se a ação for procedente, ou seja, se realmente ele tinha razão em querer pagar, o Estado não podia ter recusado o recebimento, a consequência disso é que vai ser extinto o quê? Pela procedência da ação de consignação em pagamento. O crédito tributário vai ser extinto. Decisão administrativa irreformável. Ela acontece quando o contribuinte ele tem sucesso no recurso administrativo. E esse recurso reconhece a nulidade, por exemplo, do lançamento, reconhece o vício da constituição do crédito tributário.
essa decisão administrativa que anula, que reconhece a regularidade do ato do contribuinte, ela vai extinguir o crédito tributário. O mesmo se dá na decisão judicial que transitar em julgado. Se o juiz ele reconhece, né, que aquele débito não podia ser cobrado e anula o crédito tributário, essa sentença transitada em julgado vai extinguir o crédito tributário. E a última hipótese é da ação em pagamento de bens imóveis. E a gente precisa ter cuidado de que dação em pagamento de bens imóveis significa que é preciso lei específica autorizando o recebimento desse bem. E, além disso, é preciso que haja interesse do ente público no bem. A lei vai trazer os requisitos para que a dação em pagamento de bens imóveis gere a extinção do crédito tributário. E com isso, encerramos, né, nosso estudo, nossa análise das causas de extinção do crédito tributário. Espero revê-los em breve. Um grande abraço.